Shalom a todos, mais um vídeo para o canal do Pastor Antônio Cleito. Desta vez nós iremos estudar a terceira lição da Escola Bíblica Dominical, segundo trimestre de 2023, cujo tema é ciúme, o mal que prejudica a família. Então nós vamos decorrer aqui nesta aula, iremos aqui falar alguns minutos com a graça de Deus, levando a você um pouco do conhecimento da Palavra de Deus. Quero pedir a você que está inscrito em nosso canal, que deixe o seu joinha e faça divulgação compartilhando os nossos conteúdos. Assim, nós iremos ter mais inscritos e também esta plataforma estará indicando os nossos vídeos. Eu gostaria de começar esta aula trazendo a vocês uma parábola que existe nos contos judaicos, que é a seguinte: dizem que Satã encontrou duas pessoas pelo caminho, uma era invejosa e a outra era cobiçosa. E ele disse: faça um pedido e aquilo que você pedir, o próximo a pedir receberá em dobro. A inveja, a pessoa cobiçosa e a pessoa invejosa começaram ali a pleitear quem ia fazer o primeiro pedido. A inveja, então, resolveu fazer o pedido. E ela disse: eu quero ter um olho cego. Um olho cego. Em seguida, a pessoa ambiciosa perdeu os dois olhos. Este conto, ele nos traz grandes lições. Nem o invejoso, nem o cobiçoso, nem os ciumentos têm vantagem em seu caminho. A lição de hoje trata sobre o ciúme, o mal que prejudica, que traz prejuízo à família. Eu contei essa parábola que existe nos contos judaicos devido à palavra-chave. A palavra-chave desta lição, todas as lições nossas, elas decorrem de uma palavra-chave, onde o autor vai trabalhar aquela temática dentro daquela palavra-chave, né? Se você pegar a lição, você vai ver que toda ela tem uma palavra-chave. Nesta de hoje, a palavra-chave é ciúme, mas qual palavra, ou a palavra que anda idêntico ao ciúme, é a inveja. Observe o que o texto áureo nos diz. Está escrito assim no texto áureo, o texto de ouro, o texto importante, né? Porque onde há inveja, observe, a palavra-chave é ciúme, mas o texto traz inveja, porque as palavras gregas, tanto para inveja quanto para zelo, elas trazem a mesma, quase o mesmo significado, né? Inveja de zelos, né? Que também pode ser falado a palavra fitomos, né? Que também dá o sentido de ciúme e inveja. Então o textuário deixa bem claro que aonde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa.
Nós encontramos isso em Tiago 3:16. Em concordância ao textuário, a verdade prática nos ensina: o ciúme é uma obra da carne e só o fruto do Espírito é capaz de superar as consequências ruins desta emoção. Né? O hebraico, ele trabalha o ciúme como sendo realmente uma emoção, né? Uma emoção. Sempre é importante a gente falar também aqui nessas lições que a escola bíblica dominical de um domingo para o outro, ela começa na segunda, quando a gente faz uso da leitura diária, que é uma leitura que é sugestiva por parte daqueles que compõem, que fazem a publicação, no caso a nossa casa publicadora, eles criam ali todo um caminho para a lição do próximo domingo. Então fica aqui sempre essa dica. É importante que você acompanhe a leitura de terça, de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E a leitura de domingo é a leitura em classe, né? Em classe, que a gente sempre faz a leitura com a igreja. Né? No caso de hoje está baseado em Gênesis 37, 1 ao 4, versículo 11, 18, 23, 24 e 28. Né? Aí está a leitura em classe. Né? A introdução basicamente vem nos falar sobre quais as consequências que existem nas famílias ou na família que existe a inveja e o ciúme. Qual os maus? O que isso traz? Né? E a gente sempre deixa essa pergunta, você que está assistindo este vídeo. Você é ciumento? Ou invejoso? Talvez seja uma pergunta meio forte, né? Mas a gente tem sempre que olhar para dentro de nós, às vezes, né? Então, quais as consequências que existem dentro das famílias, onde permeia ali a inveja e o ciúme, né? O tópico primeiro vai falar sobre a falha no tratamento dos filhos. A falha no tratamento dos filhos. Muitas vezes a gente pode até pensar, sendo pai, como pai, aonde existem essas falhas, né? Nós vemos que Jacó, agora pai de seus filhos, né? Ele já vem enfrentando problemas semelhantes lá atrás, né? Jacó teve a experiência com seu irmão Esaú, né? O pai de Jacó, no caso Isaac, teve problema também, né? Mas especificamente na família de Jacó, houve ali a predileção também, né? Ou seja, Jacó, ele foi predileto ao seu filho José tinha a sua preferência, né? Então o tópico primeiro vai trabalhar aí a preferência de Jacó. No caso, o tópico primeiro vai falar
a falha no tratamento dos filhos, né? No tratamento dos filhos. Em particular, às vezes a gente pode até, quando se tem um filho, quase o tratamento, não há uma comparação. Mas quando se tem 2, 3, é o meu caso, eu tenho 3 filhos. Como maranhense que sou, na minha terra diz assim: eu tenho 2 meninos homem e uma menina mulher. É a minha composição familiar. E aqui a minha esposa sempre faz uma pergunta para os meus filhos. Ela enquadra eles. E às vezes ela faz essa seguinte pergunta a eles: de quem vocês gostam mais? Do pai ou da mãe? Eles são enfáticos. Gostamos dos dois. Né? Jacó teve uma preferência por José, filho da sua velhice, como a Bíblia descreve. Essa preferência poderia ser mantida em segredo, né? Mas o parágrafo 2 do tópico 1 deixa claro a vazão do ciúme, né? A vazão do ciúme que foi o ciúme em meio à preferência. Quando os irmãos de José, o ciúme já existia, já estava ali. Essa emoção carnal já estava reinando. E Jacó faz uso da túnica, né? Em meio a isso, aflorou mais ainda o ciúme ali no meio dos seus irmãos, né? No meio dos seus irmãos. Eu chamo a sua atenção para o parágrafo 3 do tópico 1, né? Que diz o seguinte: a inveja não permite compreender os desígnios de Deus. Isso aqui é muito importante, né? Os irmãos de José, nenhum deles sabia o que ia acontecer. Ninguém tinha condição de saber o que ia acontecer no futuro. O Eterno, ele está além do tempo e sabe todas as coisas, né? Deus já estava lá na frente. Mas os seus irmãos, movidos pelo ciúme, não foram capazes de ver ou de enxergar o plano de Deus através de José para também com a vida deles, né? Então, muitas vezes se esse sentimento, tanto de inveja quanto de ciúme, permear o nosso dia a dia, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Dentro da nossa família. A gente tem que orar, buscar a direção de Deus, né? O autor chega a dizer aqui embaixo, acerca dos irmãos de José: mas seus irmãos não entenderam como uma atitude presunçosa da parte de José. Não podia enxergar o que aconteceria alguns anos depois, quando José tornou-se governador do Egito. Quando seus irmãos viram ele contar os sonhos, em vez deles entenderem, não, eles deixaram com que o ciúme tapasse ali a sua visão e não enxergar os desígnios de Deus, né?
Isso às vezes acontece no meio congregacional, no nosso dia a dia. Se você se deixa dominar por este mal, você acaba não vendo, né, o trabalhar de Deus na vida de determinadas pessoas, né? Então, nós aprendemos que a falha houve ali com relação ao tratamento dos filhos devido à preferência, né? Eu me policio nessa área de que se eu faço alguma coisa para um dos filhos, eu tenho que fazer para os três. É assim que eu penso, né? Não alcançando fazer para os três, né? Deixo de fazer e não vou aqui, por exemplo, cancelar o que havia de fazer, mas deixo para fazer numa outra ocasião, né? Então, é bom que a gente se policie com relação a essa predileção, né? E que a gente não venha expor essa predileção, caso ela venha existir, né? E que a gente venha trabalhar a união de nossos filhos, né? A união de nossos filhos. É muito importante. Eu sempre gosto de frisar para os meus filhos: vocês são irmãos, né? O tratamento, a compreensão, isso é muito importante dentro de um lar, né? O tópico 2 vai falar sobre o ciúme como causa de conflito, né? O conflito existe por causa do ciúme e não ciúme por causa do conflito, né? Então, se há o conflito dentro da família, nós temos que procurar aonde está surgindo, qual o motivo e tentar sentar e conversar. No caso de José, que sofria essa represália por parte de seus irmãos, preterido de Jacó, foi a túnica, né? A túnica ali, ela agravou, né? Ela agravou. Então aqui a gente aprende muitas vezes a gente pastoreia a igreja, a gente conhece famílias, conhece casais, conhece filhos, e a gente de longe está vendo um tratamento para um filho de uma forma, um tratamento para uma filha de uma forma, e a gente vê e a gente percebe e fala: ali existe uma ferida, né? Ali existe uma ferida. Essas revistas, elas vêm num tempo ideal. Pena que muitas pessoas, isso aqui às vezes é até pesado de falar, mas muitas pessoas estão com os ouvidos espirituais tapados para esta verdade, né? E estão gerando dentro de suas famílias conflito por causa de suas atitudes, principalmente os pais, né? Talvez esse não era o desejo. A gente tem que entender também, ter essa compreensão de que Jacó, existe várias mensagens, que Jacó era enganador, que Jacó era suplantador, que Jacó era isso. Eu gosto de uma referência bíblica que fala que Jacó era, na definição de Esaú e Jacó, ele era um homem simples, né? Um homem simples. Eu vou até voltar aqui na revista da lição passada,
na leitura bíblica em classe, seria Gênesis capítulo 25, o versículo 20. Cadê aqui o versículo 28 fala que amava Isaac a Esaú porque a caça era o seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Mas o versículo que eu quero me referir é o versículo de número 27 do capítulo 25 de Gênesis, que assim está escrito. Preste atenção, nobre irmão que está nos assistindo. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tenda. Por que me referi a isso? Porque Jacó, ele era um homem simples, um homem humilde. Jacó, ele tinha contato com Deus. E mesmo ele tendo mais filhos e tinha José como preterido por seu filho da sua velhice, ele tinha contato com Deus e certamente sabia que Deus iria fazer algo na vida de José, realizar algo na vida de José. A gente vê quando o José conta os seus sonhos para ele, né? Então a gente percebe ali na leitura daquele sonho que ele entendia os desígnios de Deus na vida de José, né? Então ele tinha essa preferência. Mas a bomba ali explodiu mesmo quando houve ali a túnica, né? Quando ele recebeu ali, a gente encontra isso, a túnica colorida, né? Que ele recebe, né? O tópico fala aqui no tópico 2, parágrafo 1º, a túnica, o ciúme, o símbolo do desprezo. Ou seja, já existiu o ciúme, a túnica veio e ali placou nos meios de seus irmãos o desprezo, né? Aqui o autor chega a dizer, isso corroborava o sentimento de predileção de Jacó por José. O ciúme derivado dessa má atitude do patriarca promoveu tristezas e consequências na família de Jacó, né? Então, a túnica. Então, aqui vale você olhar para dentro da sua família e ver se a sua família está enfrentando conflitos por causa do ciúme, e veja qual é a razão deste conflito. O ciúme é o agente do conflito familiar, né? Do conflito familiar, né? Então aqui ele desencadeia essa emoção, né? Desencadeia um monte de conflito, né? Então vale a gente ficar atento, olhar para dentro de nós, né? No caso, os irmãos de Jacó entraram em conflito, a família entrou em conflito por essa predileção do filho José, né? E o ciúme veio trazer ali inveja, rancor, ódio e gerou muitas coisas para essa família, né? O parágrafo 3 fala da extensão do ciúme, né? A gente vê aí que esse ciúme se expande em outras áreas, né? Muitas vezes a pessoa tem que se policiar com relação até um casal, esposo
e esposa, marido e mulher, dentro na área profissional, né? E vai trazendo um monte de consequências. Ou seja, ele não é apenas naquele local, ele vai se expandindo, né? Esse sentimento que é obra da carne, né? Obra da carne. Ele vai se expandindo e vai trazendo consequências para as vidas, né? O tópico 3, caminhando aqui para a finalização, vai falar sobre os males do ciúme na família, né? O ciúme pode causar tragédias na família. A gente vê vários e vários acontecimentos através de ciúme. Filhos são separados de pais, pais separados de filhos, pessoas são levadas à morte, né? Então a gente vê aí a causa que provoca esse mal, né? O ciúme. Temos que pedir que Deus nos guarde deste mal. O parágrafo 2 do tópico 3 fala o ciúme entre os santos de Deus. Como assim? No meio dos servos de Deus, os filhos de Deus, existe ciúme? Existe. A simplicidade do Evangelho, ela é plena. E dentro do Evangelho existem pessoas, né? Então, infelizmente, amigos são separados por más conversações, porque o ciúme provoca tudo isso, provoca difamação, calúnia, ofensa, né? Eu sou mais ou menos assim, não é mais ou menos, eu sou dessa forma. Eu não falo mal de um irmão, mesmo que as suas atitudes não sejam coerentes ou que ele esteja errando. Eu procuro ajudá-lo. Mas difamar. E sei que muitas vezes a gente é vítima disso. Mas a gente é vítima disso por quê? Por causa do ciúme. Mas o que eu ouço, onde eu ouço fica. Eu não levo para frente. Eu estou gravando este vídeo, vou postar neste canal que você vai assistir, mas o meu interesse aqui não é um grande engajamento. O meu interesse, quando eu gravo o vídeo pensando no futuro. No futuro eu não estarei aqui, porque o meu futuro é a eternidade, né? Então, quando eu não estiver mais aqui, vai estar aí o vídeo, né? Quem era esse irmão Antônio Cleito? Esse aqui. Aí a pessoa vai assistir o meu vídeo. Então eu gravo nesse sentido. Mas ter inveja, ciúme daqueles que estão milhares e milhares de passos-luz na minha frente, eu não tenho. No reino de Deus eu não permito que o meu coração ou a minha alma camufle dentro desta vestimenta chamada ciúme ou inveja. Cada um tem a sua ferramenta. Cada um sabe cada um sabe se colocar aonde Deus o colocou.
No início da minha fé, eu enfrentei. As pessoas falavam assim: você grita demais, você fala muito corrido, você fala errado, fala repetido, você não conhece Bíblia. E olha eu aqui, quietinho, na minha, caminhando. Há uma expressão que eu aprendi com Ó. Com quem? Com Jacó. Quando ele se encontra de volta com todo aquele problemaço que ele encontra, que ele enfrentou com seu irmão Esaú na volta, quando ele se encontra com seu irmão, que existe aquela congratulação, que eles se alegram, choram, abraçam, conhecem as famílias, e, e Jacó chega a dizer para eles: vocês vão aí na frente e eu vou aqui no passo do gado. Então não vejo por que eu passar por cima de alguém ou para levar vantagem. Não permito que o ciúme venha fazer parte da minha vestimenta. É obra da carne. Se eu tenho que permitir algo na minha vida, sejam os frutos do Espírito, seja as beatitudes, né? As bem-aventuranças, né? Não ciumar, né? Ter ciúme, ter inveja. Se alguém prega, ensina bem, fala bem, né? Não. E para finalizar, vencendo o ciúme, o autor nos corrige, nos ensina que se a gente está enfrentando isso, né, que a gente peça ajuda, converse, ore, busque socorro, né? Porque tem muita gente dentro da igreja, no meio cristão, com o coração igual a parábola que eu contei no começo. Lembra dos dois personagens que estavam no caminho? Nós estamos caminhando, né? Nós estamos caminhando. E se a gente não vigiar, ou a roupagem da inveja, ou a roupagem da cobiça, ou do ciúme, fará parte da nossa vestimenta, né? Então a gente tem que pedir, buscar a ajuda de Deus para vencer este mal, né? Vencer este ardor, como diz a conclusão, caminhando aqui já para a conclusão, que o ardor emocional denominado ciúme deve ser impedido de progredir no seu caminho de destruição moral, física e espiritual. Então a gente tem que impedir esta ação, né? Isso aqui vale para casais. Se você é casado e às vezes você desconfia do seu cônjuge, ou você está enfrentando ciúmes às vezes pela sombra. Eu conheço fatos de pessoas que tinham ciúme de fio de cabelo, né? Pessoas que estavam tendo miragem na cabeça. Então, tome muito cuidado, isto é um mal. Vença este mal, vença esta emoção carnal, revista-se da bênção de Deus, da glória de Deus, né? Aos domingos pela manhã, pegue sua família e vá para a igreja. Vá aprender, leia a palavra, entendeu? Tire isso da sua cabeça, esse espírito de que fica trazendo destruição para a sua vida sentimental, para a sua vida familiar, né? E trate os seus filhos com a dignidade que trata os demais filhos, né?
E mesmo que haja em seu coração uma preferência, uma predileção, guarde-se e Deus irá abençoar a sua família. Que Deus te abençoe. O vídeo ficou muito longo, mas eu creio que Deus falará melhor ao seu coração. Convido você, vá aos domingos à Escola Bíblica Dominical, nas Assembleias de Deus em todo o Brasil, a partir das 9 da manhã. Todas as Assembleias de Deus no Brasil estão com as portas abertas para receber você, a sua família, e ambos sentarmos e aprendemos a palavra de Deus. Graça e paz a todos. Shalom.